O naufrágio do Titanic já faz mais de um século e a gente ainda fica fascinado, né? Mas por trás da tragédia humana existe um quebra-cabeça incrível de física e engenharia. Nesta análise, a gente vai mergulhar nos fatos para desvendar direitinho como um gigante de aço foi derrotado por um pedaço de gelo. A grande pergunta é essa: como é que um navio gigantesco, chamado de inafundável pelos próprios criadores, pôde ir a pique depois de uma batida num iceberg? A resposta, olha, não está em um erro só, mas numa cascata de acontecimentos que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender o desastre, primeiro a gente precisa entender a confiança. Porque todo mundo, da tripulação aos engenheiros, tinha certeza que o Titanic era praticamente invencível. A chave para isso tudo estava no seu design, que era revolucionário para a época. O coração da segurança do Titanic era esse sistema de antiparas. Pensa nelas como paredes de metal bem grossas que dividiam o navio em 16 compartimentos à prova d'água. A ideia era bem simples. Se um buraco abrisse em um ou dois desses compartimentos, o resto continuaria seco e o navio, claro, continuaria flutuando. Essa confiança toda vinha de três pilares da engenharia dele. Primeiro, o casco tinha um fundo duplo, uma proteção extra. Segundo, o navio foi projetado para aguentar uma colisão de frente, um impacto direto. E o mais importante de tudo, os cálculos mostravam que ele podia continuar flutuando mesmo se 4 dos compartimentos da frente ficassem totalmente inundados. 4 era muita margem de segurança. Agora, vamos para a noite do acidente e analisar a colisão em si, porque o jeito que o navio foi atingido, esse é o ponto-chave da história toda. Não foi o tipo de batida que a maioria das pessoas imagina. O perigo de um iceberg não é a parte que a gente vê, aquela neve fofinha por cima da água. O verdadeiro vilão é o que está escondido, o gelo azul, um gelo super denso, duro como rocha. E foi nessa massa sólida que o Titanic bateu, não na pontinha que estava visível. A sequência de eventos foi terrivelmente rápida. O iceberg foi visto tarde demais. Numa tentativa desesperada de não bater de frente, a tripulação virou o navio com tudo. Só que essa manobra, ironicamente, causou o pior dano possível. Em vez de uma batida concentrada, o gelo acabou raspando ao longo de toda a lateral do navio. E foi essa raspada que forçou os rebites do casco até eles não aguentarem mais. E aqui a gente encontra uma falha no material. Os rebites, que eram feitos de um ferro de qualidade não tão boa, ficaram quebradiços com a água congelante. A força do impacto não precisou nem rasgar as placas de aço, ela simplesmente estourou os rebites, um a um, abrindo vãos entre as placas. Foi por ali que a água começou a jorrar para dentro. Então, o ponto crucial é entender como esse dano, que parecia ser só na lateral, começou uma reação em cadeia dentro do navio, uma reação fatal e que ninguém conseguiu parar. A água simplesmente não parou onde deveria. Para entender o que veio a seguir, a gente precisa lembrar de um número mágico, o número do projetista Thomas Andrews. O navio foi feito para ser seguro com até 4 compartimentos inundados. 4. Esse era o limite que separava um acidente de uma catástrofe. E o problema foi exatamente este. Aquela raspada do iceberg não danificou 4, mas sim 5 compartimentos. Apenas um a mais do que o limite. Foi esse um compartimento a mais que condenou o Titanic. Com 5 compartimentos enchendo de água, a proa à frente do navio começou a afundar. E aqui está a falha de projeto fatal. As tais paredes, as antiparas, não eram fechadas por cima, não iam até o teto. Então, conforme o navio foi inclinando para frente, a água simplesmente transbordou por cima da parede para o compartimento seguinte, e depois para o outro e para o outro. Pensa numa forma de gelo, foi exatamente isso. Essa reação em cadeia levou ao naufrágio, claro. Mas o jeito que isso aconteceu é bem diferente do que a gente costuma ver nos filmes. Vamos separar o que é fato do que é ficção de cinema. Aquela cena famosa do navio se partindo ao meio com a popa lá no alto é impressionante, mas não é bem assim que a física funciona. A realidade é que a tensão gigantesca no meio do casco realmente partiu o navio em 2. Só que as evidências dos destroços mostram que isso aconteceu quando a maior parte do navio já estava debaixo d'água, não na superfície, como a gente vê no filme. E isso leva a gente a uma pergunta muito interessante. E se a tripulação não tivesse desviado? E se eles tivessem batido de frente no iceberg, a coisa que eles mais tentaram evitar? A conclusão é, no mínimo, irônica. Se eles tivessem feito o que parecia ser a pior coisa, o navio teria sobrevivido.
Uma batida de frente teria destruído os primeiros 2, talvez 3 compartimentos. Mas teria ficado dentro do limite de segurança dos 4. Seria um acidente seríssimo, claro, mas não seria fatal. A decisão de desviar foi o que, no fim das contas, selou o destino do Titanic. Então, vamos olhar para o legado. Porque essa tragédia, por mais terrível que tenha sido, acabou gerando mudanças fundamentais que deixam a navegação muito mais segura hoje em dia. O legado é bem claro. A construção naval trocou os rebites de ferro pela solda de aço. Os cascos que tinham só o fundo duplo passaram a ter cascos duplos por inteiro. A falta de botes salva-vidas virou a regra de botes para todos. E o mais importante, foram criadas regras internacionais, como a Patrulha do Gelo e as Convenções SOLAS, que cuidam da segurança da vida humana no mar. Hoje, a segurança é outra história. Os navios usam aço de altíssima qualidade. As anteparas são mais altas, muitas vezes vão do chão ao teto do casco. E claro, tem a tecnologia, né? GPS, radar, sonar, tudo isso torna a detecção de perigos muito mais fácil. Sem contar os sistemas de bombeamento, que são muito mais potentes. Isso tudo nos deixa como a última reflexão. Com toda a tecnologia que a gente tem, com tudo que aprendemos, será que um desastre como o do Titanic poderia acontecer de novo? É um lembrete de que até as maiores maravilhas da engenharia podem ser vulneráveis a uma combinação fatal de física, natureza e, claro, erro humano.